Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Pires no comando para mais uma videoaula. Pessoal, hoje nós vamos dar aí mais início à segunda videoaula da preparação turbo para a Prefeitura de Guarulhos, tá, pessoal? Cargos de assistente de gestão escolar. E hoje nós vamos fazer a aula sobre funções de Excel. Por quê, pessoal? Esse é um tópico muito importante dentro do tópico de Excel. Entre 70% e 80% das questões de Excel caem sobre esse tópico, tá? Mas antes da gente iniciar, eu queria passar dois recadinhos básicos aqui. Na verdade, três, tá? Primeiro, que vocês deem o like e se inscrevam no canal, tá? Porque isso vai me ajudar muito a fazer a divulgação do canal e vai ajudar outras pessoas também a acharem conteúdo para concurso de qualidade. Segundo ponto, pessoal, quem for fazer o concurso para a Prefeitura de Guarulhos, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um link para concursos da Prefeitura de Guarulhos, tá bom? Então, se você tiver interesse em acompanhar um grupo para uma discussão, para a gente comentar questões, entre no grupo que eu vou deixar na descrição, tá? E o terceiro ponto aqui, não menos importante e bem batido, aqui dos vídeos é quanto à velocidade. Recomendo fortemente que vocês vejam o vídeo em 1.5 vezes ou então em velocidade dobrada, caso vocês já tenham um pouco dessa afinidade em ver o vídeo com a velocidade acelerada, tá? Então, vocês conseguem habilitar clicando na parte superior direita pelo celular e na parte inferior direita vendo pelo computador. Beleza, pessoal? Então vamos avançar aqui. Vamos lá. Pessoal, a aula 1 de correio eletrônico já está disponibilizada. Então, caso você não tenha visto, tá, uma aula que está muito legal, muito interessante, comentamos muitas questões e eu acredito que todos os tópicos ali de correio eletrônico já foram abordados nesse vídeo, tá bom? Então, não percam tempo e veja. Caso você já tenha visto, continue aqui com a gente para ver a aula de funções de Excel, tá bom? É a aula de hoje. Desmembramos esse vídeo, pessoal, em duas frentes, tá? Por quê? Caso eu fosse comentar todos os tópicos na aula de hoje, ficaria um vídeo muito extenso. Então, desmembramos esse tópico de funções de Excel em dois vídeos, que será a aula 2 e a aula 3. Beleza? E depois nós vamos comentar aqui sobre o sistema operacional Windows, mas dando um foco sempre maior para o Windows 10, que é o tópico do edital de vocês, tá bom? O que nós temos aqui, pessoal? Ó, tópico de Microsoft Excel 2016, dentro do edital de vocês, tópico 3, e é o ponto que a gente vai comentar hoje. E já abatemos aqui correio eletrônico, comentaremos o Windows 10 também, e depois a gente vê o que mais que a gente consegue fazer aí quanto a esse edital de informática, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vou te dar aqui o vídeo da tela para que a gente tenha uma visualização melhor e vamos dar início. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem? Antes da gente iniciar, eu queria comentar alguns tópicos sobre a simbologia do Excel, tá? Principalmente quanto aos intervalos. Se vocês entenderem bem essa parte do intervalo, só isso aqui é mais ou menos 70, 80% do entendimento de como funciona a estrutura de uma função, tá? Entendendo o intervalo, eu acho que vocês matam uma questão de função tranquilamente se você souber o propósito da função, tá? O mais difícil é a gente entender os intervalos. Então vamos lá. Ó, pessoal, nós temos duas simbologias quanto ao intervalo. O dois pontos e o ponto vírgula, tá? O dois pontos significa até. E o que isso quer dizer? É o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui com a função soma, tá? Porque ele é autoexplicativo. A função soma tem a finalidade de somar valores, tá? Então, a estrutura da soma seria assim, ó. Soma, por exemplo, de A1 até, que significa dois pontos, A4. E o que isso faz, Brunão? Quando eu falo desse intervalo A1, dois pontos, A4, para que isso serve? Ele vai somar todos os valores entre A1 até o A4. Ou seja, ele vai somar o valor de A1, o valor de A2, o valor de A3
e o valor de A4. Beleza? E essa simbologia, ponto vírgula, que significa E. Bruno, o que isso faz? Vou dar o exemplo aqui com a mesma função, com a função soma, por ela ser a mais prática para exemplo, tá? Função soma igual a soma, abre parênteses, A1, ponto vírgula, A4. O que isso significa, pessoal? Que essa função ela vai somar o valor de A1 e A4. Ou seja, ela vai somar o valor de A1 e o valor de A4, apenas os dois, tá bom? Por quê? Porque ela vai somar o valor de A1 e o valor de A4. Beleza, pessoal? E o de cima aqui, que é o até, significa o valor de A1, que temos aqui, até o A4. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Outra forma da gente simbolizar seria assim. Vamos colocar valores fictícios. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então vou colocar aqui. Igual a soma, abre parênteses, de A1 até C1, ponto, vírgula, A2 até C2. O que isso significa, Brunão? Que ele vai fazer o seguinte. Primeiro, ele fará a soma desse intervalo aqui, de A1 até C1. Ó, 2 mais 4, 6. Mais 6, 12. Então, ele vai fazer o valor de 12, ponto vírgula, que significa aí, vai fazer o valor de 12 e o valor de A2 até C2. Então, nós temos o seguinte. 8 mais 10, 18. Mais 12, 30. Então, significa que ele fará a soma desses dois intervalos. A soma de 12 e 30. Que isso vai dar 42. Tá, pessoal? Essa é o principal propósito de entender os intervalos, tá bom? Nesse vídeo. Nós temos também outros símbolos que são comparativos. O diferente, que é utilizado bastante em teste lógico, tá? A função C, por exemplo. O igual, que dispensa comentários, né? O símbolo de igual. O de maior e o de menor, tá bom? Então vamos dar início lá? Ó, pessoal, aqui nós temos uma síntese do que a gente vai ver ao longo dessas duas aulas. Ó, nós vamos ver a função soma, a função média, soma C, continuum, máximo, mínimo, maior, menor, concatenar e a função C, que é para somar os valores, a média aritmética de um intervalo, a soma de um intervalo respeitando alguma condição. A continuum conta as células que possuem valores numéricos. O máximo é o maior valor de um intervalo. O mínimo é o ao contrário do máximo, é o menor valor de um intervalo. O maior, ele encontra o primeiro, o segundo, o terceiro, ou a ordem que você quiser, do maior valor de um intervalo. E o menor, a mesma coisa, primeiro, segundo, terceiro, ou a ordem que você quiser, de menor valor de um intervalo. Bom? E a concatenar? Agrupa ou combina valores. E nós temos também a função C, que é um teste lógico, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos comentar até a função mínimo, tá bom? Acredito que a aula até essa função deve dar aproximadamente 1 hora, mais ou menos, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Começamos aqui, pessoal, com a função soma. E para que serve a função soma? Ela retorna a soma dos valores de um intervalo informado. E a sintaxe, quando eu falo sintaxe aqui, pessoal, isso é a mesma coisa que a estrutura, tá? É a estrutura da função, tá? É a fórmula dessa função, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: a estrutura da função soma é igual à soma e colocamos um intervalo, tá? Então nós temos aqui 1, 2 e 3. E nós colocamos aqui, ó, igual a soma, abre parênteses, A1 até C1. O que nós encontramos? Ele vai fazer a soma da célula A1, da célula A2, perdão, pessoal, da célula A1, da célula B1 e da célula C1, tá?
E nós temos aqui, ó, esses valores. A1 é igual a 1, B2 é igual a 2 e C1 é igual a 3. Então ele vai somar 1 mais 2 mais 3, que isso vai ser igual a 6. Beleza, pessoal? Outra forma da gente fazer, eu vou fazer agora, com o intervalo como se fosse E. Tá? Olha, se fosse a soma de A1 e C1, o que nós encontraríamos? Ó, nós encontraríamos a soma de A1 e de C1 isoladamente. E nós temos o seguinte, o A1 é igual a 1 e o C1 é igual a 3. Então nós temos aqui é igual a 1 igual a 3. E nos retornaria o valor 4. Tá, pessoal? A função soma é basicamente isso. Mas Brunão, puta, acho que eu não entendi. Vamos ver como que isso cai em questão para a gente dar uma fixada? Vamos lá. Unesp, Prefeitura de Serrana, em 2018. Considere a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 2016, versão em português e em sua configuração padrão. A seguinte fórmula foi inserida na célula D4. Aí vem aqui, ó, igual soma de A1 até B3 e B1 até C3. O resultado produzido em D4 foi. Então ele fala aqui, ó, que foi inserida uma fórmula na célula D4. E essa fórmula era essa aqui, ó, a da soma, tá? Colocaram a função soma, a fórmula da função soma. E ele falou o seguinte, fez a soma de A1 até B3, ou seja, é todo esse intervalo aqui, de A1 até B3. E B1 até C3. Vou colocar uma outra cor aqui só para a gente visualizar melhor. Tá? De B1 até C3. O que nós temos aqui, pessoal? Vamos já fazer as somas? Ó. 4 mais 6, 10, mais 5, 15, mais 7, 22, mais 9, 31, mais 8, 39. Então, de B1 até C3 é igual a 39. E nós temos aqui, ó, agora, esse primeiro intervalo, que seria 2 mais 4, 6, 9, 14, 25, 34. E isso aqui significa o E, então é um mais, tá bom? 34 mais 39, isso aqui é igual a 73. E nós encontramos 73 na alternativa E de escola. Beleza, pessoal? É assim que cai a soma, a função soma, tá bom? Vamos fazer mais uma questão para dar uma fixada. Vunesp, Polícia Civil de São Paulo, em 2022. No editor de planilha eletrônica Microsoft Excel 2016, a seguinte planilha foi elaborada, apresentando as cores dos itens na coluna A e as quantidades dos itens A, B e C, conforme suas cores, nas colunas B, C e D. Nessa planilha, as células da coluna E apresentam fórmulas para calcular automaticamente as quantidades de itens de cada cor, enquanto as células da linha 6 contêm fórmulas para calcular de forma automática a quantidade de cada item. Então vamos dar uma olhada? Ó, nós temos aqui, ó, o seguinte, na coluna A nós temos as cores. Na linha 1 nós temos os itens e o total, tá? E aqui nós temos também um outro total. Ó, nas linhas da coluna E, nós temos a soma dos valores da quantidade de itens de cada cor, tá? E nós temos também aqui, pessoal, o seguinte, a quantidade de itens A, a quantidade de itens B e a quantidade de itens C aqui na linha 6, conforme o enunciado diz, tá bom? Então, vamos lá. O que ele pede? Vamos ver o que ele pede. Em particular, fórmulas corretas para as células E3 e C6 compatíveis com o apresentado são, então é E3
e C6. E3 e C6. O que essas células estão fazendo, pessoal? Ó, a E3 ela está somando todos os valores dos itens A, B e C que são vermelhos, tá bom? E na célula C6 ele está somando todos os valores dos itens B, independentemente da cor, tá? E como que nós fazemos as fórmulas dessa função soma? Ó, vamos fazer o seguinte. Para a célula E3, a fórmula da célula E3 é o seguinte, tá? É o seguinte, é igual a soma de todas essas células. B3, C3 e D3, tá? Então vamos lá. Então, é a soma de B3 até D3. Beleza? Até aqui, sem muito segredo, né? Então, igual a soma de B3 até D3. Isso para a célula E3, tá? E para a célula C6 que ele pede, que é essa aqui, tá? É o seguinte, para a célula C6, nós temos a seguinte fórmula. É igual a soma de todos esses itens aqui, que seria C2, C3, C4 e C5. Beleza? Então vamos lá. Igual a C2, dois pontos, que significa até, o C5. E nós encontramos essa aqui, vamos analisar. Ó, a célula E3 é igual à soma de B3 até D3. Primeira parte aqui, correta. C6 seria igual à soma de C2 até C5, exatamente como nós vimos, tá? Então, gabarito para a gente aqui de cara, letra A de alfa. O que são errados nas outras, pessoal? Aqui a gente já consegue ver de cara alguns erros de estrutura, alguns erros sintáticos, tá? Porque não pode colocar o A, tá? A gente não fala assim, de B3 a D3, tá? Não de forma técnica. Aqui não é menos, aqui não pode colocar um mais também. E 3 pontos não funciona para Excel, apenas para o Calc, tá, pessoal? Então, gabarito para a gente, letra A de alfa. Função média agora, pessoal. O que nós encontramos aqui para a função média? A função média retorna a média aritmética de um intervalo. E o que nós temos aqui como estrutura? Tá? É igual a média do intervalo informado. Tá? Mas, Brunão, até entendi, mas eu não sei como que se calcula a média aritmética. Como que a gente faz? Pessoal, isso aqui é matemática, tá? Então, a média aritmética ela é igual a soma dos valores dividido pela quantidade de elementos, tá? Então é a soma de alguns valores dividido pela quantidade de cada elemento desses valores, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um exemplo. 2, 4 e 6. Tá? E vamos fazer com aqueles intervalos do e até, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, igual a média de A1 até C1. Isso vai fazer do quê? Vai encontrar a média de A1, B1 e C1, que nós temos os seguintes valores: 2, 4 e 6. Então nós temos aqui que a média aritmética ela é igual à soma dos valores, que é 2 mais 4, 6 mais 6, 12, dividido por 1, 2, 3 elementos. Então, 12 dividido por 3, isso é igual a 4, tá, pessoal? Então, nos retornaria 4 se fosse essa fórmula. E se fosse o seguinte, se fosse a média de A1 e C1, tá? Que seria E, que é ponto vírgula. O que nos retornaria?
Tá? Vamos dar uma olhada? Então, ó, nós temos o seguinte, a célula A1, ele vai retornar a média de apenas A1 e C1. E A1 é igual a 2 e C1 é igual a 6. Então, nós vamos somar 2 mais 6 é igual a 8, dividido por 1 de A1 e 2, porque nós vamos utilizar a célula C1, tá? Então, é 8 dividido por 2, que coincidentemente também nos retornaria o valor 4. Beleza, pessoal? E é isso. A função média é basicamente isso. Retorna a média aritmética do intervalo informado. Vamos ver isso em questão? Ó, VUNESP TJ de São Paulo 2022. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão, para registrar mensalmente a quantidade de casos de um tipo específico de atendimento. O valor exibido na célula A7, após esta ser preenchida com a fórmula média de B2 até B6, será igual a... Então, ele colocou a fórmula da função média aqui na célula A7. E pergunta, o valor a ser exibido na célula A7 dos intervalos de B2 até B6 será qual? Então vamos ver, pessoal. Vocês lembram como que é? A função média, ela vai somar todos esses valores, tá? Vai somar esses valores e dividir pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, nós temos aqui, ó, que 8, 19, 21, 23, 24 vai ser igual a 95. Isso dividido por 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? E isso aqui vai nos retornar o valor 19, tá, pessoal? Então, aqui, caso a fórmula fosse inserida, o valor a ser apresentado será 19. E nós temos essa opção na alternativa B de bola. Próxima questão. VUNESP, Prefeitura de Ilhabela, em 2020. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2019 em sua configuração original. A célula A4 contém a fórmula média de A1 até A3. Se o usuário selecionar a célula A3 e apagar o seu conteúdo pressionando a tecla Del, o resultado apresentado na célula A4 será. Então, pessoal, é o seguinte. O usuário colocou na célula A4 a função, tá? Então, essa aqui é a célula que contém a função, tá bom? E colocou a seguinte fórmula, a média de A3, de A1 até A3. O que ele fez? Ele selecionou a célula A3 e apagou, tá? Então, nós vamos simular essa exclusão, tá? Então, ele selecionou a célula A3 e apagou o valor dessa célula, tá? E nós temos o seguinte, quando o usuário faz isso, por mais que esse intervalo esteja selecionado, ele considera como se fosse um valor vazio. Ele não considera nem como valor e não considera nem como elemento, tá? Então, por mais que seja de A1 até A3, a média a ser considerada será a soma desses dois valores, que dá igual a 3, dividido por 1, 2 elementos apenas, certo? E 3 dividido por 2 é igual a 1,5. E nós encontramos essa opção na alternativa C de casa. Próxima questão, pessoal. VUNESP SAEG de 2021. Um usuário abriu uma planilha eletrônica por meio do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão, contendo duas colunas preenchidas. Na coluna A, da célula A1 até a célula A31, estavam as datas de 1/5 de 2021 até 31/5 de 2021. E na coluna B,
da célula B1 até a célula B31 estavam os valores numéricos em metros cúbicos correspondentes ao consumo de água total do município na respectiva data. Para que a célula C1 contenha o cálculo do consumo médio diário, a média aritmética, utilizando todos os valores da coluna B, isto é, da célula B1 até a célula B31, o usuário deve utilizar a seguinte fórmula. Então vamos só organizar as informações, pessoal? É isso que a gente tem que fazer quando a gente faz uma questão de informática, porque não são questões difíceis, a gente só tem que saber organizar as informações. Ele primeiro fala, na coluna A, aqui, primeira informação, na coluna A, havia da célula A1 até o A31 estavam as datas, que iria do dia 1º até o dia 31, tá? Então vamos simular isso. Então, ó, a coluna A, tá, pessoal? De A1 até o A31, tá? Nós tínhamos o seguinte. Ó, começava com 1 dos 5 de 21 e até a célula A31 vinha até o 31 de 5 de 2021, certo? E continua na coluna B. Na coluna B estava a segunda informação, que da célula B1 até o B31 estavam os valores numéricos, né, em metros cúbicos correspondente ao consumo de água total do município. Então, vamos supor que havia aqui, ó, 30 metros cúbicos diários no dia 1 e foi indo. Tá? E no último dia a gente teve um consumo de 35 metros cúbicos diários. Tá? É isso que ele falou. Na coluna A estavam as datas, na coluna B estavam os valores correspondentes aos dias, valores de consumo correspondentes aos dias. E ele continua aqui, ó. Última informação. Para que a célula C1 contenha o cálculo do consumo médio diário, a média aritmética, então ele falou o seguinte, utilizando todos os valores da coluna B, tá? Então ele quer a média dos valores do consumo, tá? Da B1 até a B31. Então vamos só aqui, ó. Então ele fala o seguinte, na célula C1 estava a função para calcular a média, tá? E ele quer a média de B1 até B31. Como que a gente faz essa função? Então a gente coloca aqui, ó, igual a média de B1, dois pontos, que significa até, pessoal, B31. B31. Essa é a estrutura que a gente tem que utilizar, tá bom? Então vamos lá. É igual a média de B1 até B31. Perfeito, para a gente aqui de cara, gabarito letra A. Por que as outras estão erradas? Aqui, ó, igual a média de B1 e B31. Tá? Então aqui está incorreta, tá? Porque faria a média de B1 apenas e B31, apenas esses dois elementos. Tá bom, pessoal? Então está incorreta. C igual a média de B1 barra reta. Isso aqui não faz parte da estrutura, tá, pessoal? Essa outra aqui, porque aqui não retornaria o valor desse consumo que ele quer, da B1 até a B31. O correto seria utilizar apenas esse intervalo aqui, tá? Pelo mesmo motivo, a E está incorreta. Então, gabarito para a gente, letra A de alfa. Função continuum, pessoal. Função continuum. O que ela faz? Ela retorna quantos números existem, tá? Quantos números existem no intervalo de células informado, tá? Dessa forma, é possível contar quantas células possuem valores numéricos, beleza? Dentro do intervalo. E qual que é a estrutura, pessoal? É igual à função continuum, tá? Continuum e
o intervalo. Então, se nós colocarmos aqui 1, 2, 3, A, B e C, e nós temos aqui na A3 vazio, 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 vazio. Tá? O que nós vamos encontrar? Então, vou fazer aqui o exemplo. Igual a conte num, abre parênteses, de A1 até C3. Quando eu faço isso, pessoal, de A1 até C3, ele vai pegar todo esse intervalo, que começa no A1 e vai até o C3, certo? O que nós temos aqui? A função continuum, ela tem a finalidade de encontrar quantos números existem, quantas células possuem valores numéricos, tá? Então vamos lá. Se nós olharmos bem, vocês concordam que 1 é um número, o 2 é um número, o 3 é um número. Entretanto, A não é um número, B não é um número, C não é um número. O vazio não é um número, vazio não é um número e vazio não é um número. Então nós temos o seguinte, que para essa função continuum, dentro desse intervalo que nós vimos aqui, nós temos apenas 3 números, que seria esse aqui, esse e o da célula C1. Tá? Nós temos apenas 3 números. E essa é a finalidade da função continuum. Ela retorna a quantidade de células que possuem valores numéricos. Tá? Desconsidera letras, caracteres e as células que estão vazias. Beleza, pessoal? Vamos ver, Brunão. Puta, essa foi meio confusa, não entendi muito bem. Então vamos ver isso aqui na questão para a gente entender melhor. Vocês vão entender tranquilamente, tá? Não é difícil. Então, ó, Vunesp, Prefeitura de Serrana, em 2018. Considere a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 2016. Nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas nas células A6, B6 e C6, conforme o apresentado a seguir. A6 é igual a continuum de A1 até C3. B2, B6 é igual ao mínimo de C1 até C3. E na célula C6, a subtração da fórmula contida na A6 menos a fórmula, o valor da fórmula da célula B6. Tá? E pergunta, o resultado produzido em C6 foi igual a... Então, pessoal, ele falou o seguinte, que nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas, contidas na A6, B6 e C6. E para A6, nós temos o seguinte, o continuum de A1 até C3. Na B6, nós temos o mínimo, tá? Esse mínimo aqui, pessoal, ele retorna o menor valor dentro do intervalo, tá? De C1 até C3. E na célula C6, a diferença de A6, que é o que está aqui, menos B6, que é o valor que está aqui, tá? E ele pergunta, qual que é o resultado dessa fórmula contida na C6? Então vamos resolver individualmente cada um deles aqui, pessoal. Então, vamos lá. Ele pede o continuum de A1 até C3. Então, de A1 até C3. Então, 1 é um número, 2 é um número, 3 é um número. A não é número, B não é número e C não é número. Vazio não é número, vazio não é número e vazio não é número. Então, vocês concordam que nós temos 1, 2, 3 números apenas? Isso. Então, a função contida na A3 retornará o valor 3. E nós temos o seguinte também. Agora nós vamos calcular esse mínimo. Ele pede o mínimo de C1 até C3. Então, o mínimo de C1 até C3. Ele retorna valores numéricos, ele retorna o menor valor numérico, tá, pessoal? O mínimo. Ele tem a finalidade de encontrar o menor valor numérico. Então, ó, nós temos aqui, de cara, nós vemos o seguinte, que vazio não é um número e C não é um número. Então, consequentemente, o menor valor desse intervalo é o número 3, tá? Mas, Brunão, ele não pode ser o maior? Pode também, tá? Como nós temos apenas um número, ele é simultaneamente o maior valor
e é também o menor valor, tá? Porque só tem ele, então ele é o maior e o menor. Então, nós temos aqui, agora na C6. Então, nós temos aqui que deu 3 na continuum e 3 no mínimo. E nós temos aqui, na célula C6, a diferença de A6, que é igual a 3, menos o valor de B6, que deu 3 também. Então, 3 menos 3 é igual a 0. Nós encontramos essa opção na alternativa E de escola. Função soma C, pessoal. O que ela faz? A função soma C, ela retorna a soma de um intervalo em vista de determinado critério, tá? Ou então determinada condição, tá? Por isso que é soma C. Soma se atender algum critério, beleza? Por exemplo, pessoal, você pode somar os valores de faturamento de vendas apenas do funcionário João. E qual que é a estrutura? A estrutura é a seguinte, é igual a soma C, o intervalo a ser submetido para análise do critério, tá? Porque nós vamos ter um critério e nós vamos submeter um intervalo para atender um critério. Nós vamos ter o critério propriamente dito, tá? E por fim, nós vamos ter o intervalo a ser somado. Aqui, ó, nós vamos ter um intervalo a ser somado. Essa é a estrutura. Quando não, puta, essa aí tá meio confuso. Vamos ver aqui primeiro um exemplo, tá? E depois nós já vamos para o exercício, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui os nomes, os valores de faturamento e nós temos o total. Então vamos colocar aqui, ó, o Bruno, a Indy e o Ivo. Brunão, que foi muito fraco de venda, vendeu apenas R$2. Indy, que sempre teve uma carreira de vendedora, vendeu R$100. E o Ivo, apesar de pouco experiente, mas esforçado, vendeu R$50. E eu quero colocar aqui, pessoal, uma função na célula C2 que retorne apenas a venda que a Indy fez, tá? Aqui, tranquilamente, a gente saberia que era 100, mas se essa planilha tivesse 100 linhas com diversos nomes e se a Indy repetisse algumas vezes nessa planilha, a gente conseguiria, pela função soma C, somar os valores de todas as células que apareceriam os valores da Indy, tá? Então, vamos fazer essa função? Então, ó, é igual a soma C e nós vamos colocar o intervalo a ser submetido pelo critério. E qual que é? Eu quero colocar, para submeter ao critério, o nome das pessoas, né? Porque eu quero encontrar o valor apenas da Indy. Então, eu vou colocar esse intervalo para que o critério aponte, ó, essa aqui é o valor da Indy, tá? Então, vamos lá. Então, é o intervalo de A2 até A4. Ponto, vírgula, que é para separar, e nós colocamos aqui o critério, tá? Então, esse primeiro intervalo se refere ao intervalo a ser submetido. O critério, como ele é um texto, eu preciso colocar entre aspas, tá, pessoal? Então, todas as células que sejam iguais a Indy, tá? Então, esse é o critério. E coloco o ponto, vírgula, para separar. E vamos colocar a última parte da estrutura, que seria os valores, tá? Então, nós vamos colocar aqui os valores e a função automaticamente retornará os valores que são referentes apenas a Indy. Então, vamos colocar de B2, né, que B2 até B4. B2 até B4. Colocando dessa forma, pessoal, automaticamente, quando nós dermos o Enter, a função retornará para a gente o valor 100, que é referente a Indy, beleza? E é isso, a função soma serve para isso. Ela soma os valores em vista de determinado critério ou condição,
tá? Então vamos responder umas questões só para a gente dar uma fixada? Vamos lá. Unesp, Prefeitura de Ribeirão Preto, em 2021. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel 2016, em sua configuração padrão. As colunas A, B e C contêm os números de notas fiscais e seus respectivos meses de vencimento e valores. A fórmula utilizada na célula F2 para calcular a soma dos valores a pagar no mês de junho, conforme visto na planilha, é. Então aqui, pessoal, nós temos o seguinte: a soma dos valores referentes ao mês de junho, tá? E foi inserida uma fórmula aqui, ó, na célula F2 para calcular automaticamente os valores referentes apenas a junho. E ele pergunta: que fórmula ele colocou ali na célula F2 para retornar esse valor de 2.472? Então vamos analisar. Eu vou passar aqui para o outro lado, mas nós já vamos analisar. Então, pessoal, aqui, ó. Vocês lembram da fórmula soma C? A fórmula soma C é o seguinte: é igual a soma C, vou colocar aqui embaixo, igual a soma C, o intervalo para análise, ponto vírgula, critério, ponto vírgula, o intervalo da soma. Essa é a estrutura, tá, pessoal? Então vamos tentar responder aqui. Então é o seguinte: é igual a soma C, abre parênteses. Vamos colocar o intervalo que a gente quer submeter ao critério, que seria todo esse intervalo aqui, ó. Então vai ser a coluna B de B2 até B7. B2 até B7. Ponto, vírgula, e colocamos aqui entre aspas, porque é um texto que nós vamos colocar aqui. Nós queremos todos os valores que sejam iguais a junho, tá, pessoal? E separamos com um ponto vírgula, que é para colocar agora o intervalo da soma. E qual que é o intervalo da soma, pessoal? É todo esse intervalo aqui, tá? Esse intervalo, ele vai de C2 até C7. Então, C2 até C7. De cara, nós vemos aqui que todas as alternativas nos trazem junho como critério, tá? Então, nós não conseguimos eliminar olhando ali se o critério está correto. Então, vamos olhar isoladamente a estrutura de cada uma delas. Ó, na alternativa A nós temos é igual a soma C de B2 até B7 e o critério é junho, perfeito, ponto vírgula. C2 até C7, exatamente como nós colocamos. Então, gabarito para a gente aqui de cara, alternativa A. Por que as outras estão erradas, tá, pessoal? Porque aqui de cara nós vemos que nós temos um intervalo de B2 e B7. Então, nesse intervalo, ele nem considerou os valores de junho, tá? Então, não teria como ser, porque ele considerou apenas B2, que seria mês maio, e apenas B7, tá? Aqui daria um erro de sintaxe, mas mesmo se a gente analisasse pelo E, não, no meio desse intervalo não haveria junho, tá? Então, não teria como estar correto. Na alternativa C, aqui a separação do intervalo a ser submetido está sendo feito com 2 pontos, quando na verdade deveria ser feito com ponto vírgula, tá? Aqui. Na alternativa D, o C2 que deveria estar aqui e o B2 que deveria estar aqui, tá? Então, incorreto. Na E, também de cara vemos isso, mas não apenas isso. A estrutura ela é separada por 2 pontos e não pode ser feito dessa forma, tá, pessoal? Então, gabarito pra gente, letra A de alfa.
Função máximo, pessoal. O que nós temos da função máximo? A função máximo, ela retorna o maior valor numérico de um intervalo, tá? Então, nós temos a seguinte, a estrutura. Igual a máximo do intervalo informado. Então, nós temos aqui valores fictícios. 2, 4, 6, 8, 10, 12, certo? E colocamos o seguinte, é igual a máximo de A1 até C2. O máximo de A1 até C2, vamos analisar, pessoal? Nós temos aqui, ó, o 2. O 4 é maior que 2? É também. O 6 é menor que 4? É também. O 8 é menor que 6? É também. O 10 é menor que 8? É. E o 12 é menor que 10. Então, vocês concordam comigo que nesse intervalo, o maior valor encontrado aqui é o 12? Perfeito, Brunão. É o 12. Então, a função máxima nos retornará o número 12. Tá? E, Brunão, e se tivesse uma letra aqui, A, B e C? Ó, pessoal, retorna o maior valor numérico. Tá? E é isso. Então, esse intervalo aqui não seria considerado para análise da função máximo, beleza? E antes da gente ir para questões, é importante que a gente veja também a função mínimo, tá? Por quê? A função mínimo, ele retorna o menor valor numérico de um intervalo. Tá bom, pessoal? Que nós temos aqui como estrutura igual a mínimo e o intervalo, tá? Então, como exemplo, novamente, vou colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. E vocês concordam comigo que o menor valor desse intervalo é o número 2? Exatamente. Então, vamos colocar aqui, ó, igual a mínimo de A1 até C2. Dentro desse intervalo, conforme nossa análise, o menor valor será igual a 2. Pessoal, só peço para que vocês não confundam o mínimo com a função menor, tá? E nem o máximo com a função, que eles são diferentes, tá? Aqui eles são diferentes, com a função maior. E qual que é a diferença? É que a função máximo, pessoal, ele encontra o maior valor, tá? Ele encontra o maior valor. Pô, Brunão, mas a função maior não encontra também? Sim, tá? Encontra, só que na função maior, você também consegue não encontrar o maior valor. Você consegue encontrar, sim, o primeiro maior valor, mas você pode também encontrar o segundo maior valor, você pode encontrar o terceiro maior valor, e esse é um parâmetro da função maior, tá? Isso a gente vai comentar com mais detalhes na próxima aula, mas a função maior, ela encontra, você escolhe a ordem que você quer. Se você quer o primeiro, o segundo maior valor, se você quer o segundo maior valor, se você quer o terceiro maior valor, e assim sucessivamente, de acordo com o intervalo que você colocar. Função menor, mesma coisa, é ao contrário da função maior, tá? Porque ele encontra o primeiro, segundo ou terceiro maior valor e assim sucessivamente, tá? A função mínimo e a função máximo, nós não temos margem de escolha, tá? Ele é sempre o menor. E a função máximo é sempre o maior. Não existe a opção de você colocar segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, tá bom? Então, Brunão, pô, ficou meio confuso isso aí. Então vamos dar uma olhada lá? Vamos. VUNESP Prefeitura de Serquilho em 2019. No Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, a seguinte fórmula foi inserida na célula A4 de uma planilha, igual a máximo de A1 até D3. Aí ele fala, o resultado produzido nessa célula é o maior valor dentre. Aí vamos analisar? Nós sabemos que o máximo, ele retorna sempre o maior valor de um intervalo. Quando, Brunão, que ele encontra o maior valor? Sempre, tá?
Ressalto aqui novamente para não confundir com o maior, tá? Que o maior nós podemos encontrar o primeiro, segundo, terceiro e etc. Maior valor que você colocar o parâmetro, tá bom? Então a função máximo ele vai encontrar sempre o maior valor. E nós temos aqui, ó, o resultado produzido na célula A4 que ele informou para a gente é o maior valor dentre as células A1 e D3. Não, pessoal, porque nós vemos aqui, ó, que o intervalo é A1 até A3. Encontrar o maior valor entre as células A1 e D3, tá bom? Então não pode ser isoladamente da célula A1 e D3, tá? É até. As células A1 e A3 também não pelo mesmo motivo, tá? Tem que ser até. C, as células D1 e D3 não, porque não é nem esse intervalo. É de A1 até A3, tá? Não é E, não é E. D, o conjunto de células A1, boa, isso significa até. Até D3, perfeito, pessoal, é o nosso gabarito. Letra D de delta. E, conjunto de células de A2 e D2, não, porque não é esse intervalo, tá? É de A1 até D3. Esse é o intervalo correto. Um gabarito para a gente, letra D de delta. Bunesp, Prefeitura de Serrana, em 2018. Considere a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 2016, em português e em sua configuração padrão. Nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas nas células A6, B6 e C6, conforme apresentada a seguir. Aqui, pessoal, é aquela mesma questão que a gente trouxe da Continuum, tá? Eu trouxe aqui só para a gente dar uma reforçada na função mínimo, tá? Então vamos lá. Foram inseridas na célula A6, B6 e C6 as seguintes fórmulas. Em A6 havia Continuum de A3 até C6. Na B6 havia o mínimo de C1 até C3. E na célula C6 havia a subtração do valor de A6 pelo o valor contido na B6. Beleza? E ele pergunta, o resultado produzido na célula C6, né, que é essa célula, foi qual? Então, primeiro, pessoal, nós temos que realizar o cálculo da Continuum. Continuum, vocês lembram que é contar a quantidade de células que possui valores numéricos. Então, o intervalo a ser submetido é de A1 até C3, que é o que nós destacamos aqui. Nós já vimos de cara que vazio não é número, vazio não é número e vazio não é número. C não é número, B não é número e A não é número. E nós temos o seguinte, na A1, 1 é número, 2 é número e 3 é número. Vocês concordam comigo que nós temos um número, 2 números, 3 números? Exatamente, Brunão. Então, esse será o resultado da célula Continuum. Ele contou que há nesse intervalo 3 valores numéricos, certo? E para calcular o mínimo, que seria o objeto aqui da nossa análise, tá? O mínimo, ele retorna o menor valor do intervalo que você quer analisar. Quando, Brunão, que ele encontra o menor valor? Sempre, tá? Então, vamos lá. O intervalo é de C1 até C3. De cara, nós vemos que vazio não é número e C também não é número. Então, ele retorna para a gente aqui 3, porque 3 é o menor valor desse intervalo. Brunão, mas olhando assim, ele me parece maior. Bom, não está incorreto, tá, pessoal? Porque como só possui ele de número, ele é simultaneamente o menor valor e é também o maior valor. Se você colocar a função máximo, ele também retornará 3, tá bom? Então vamos lá. E na célula C6 havia a subtração de A6, tá? O valor contido em A6, que foi continuum tal, que retornaria o valor 3, tá?
Então, nós temos a subtração de 3 menos o valor da célula B6. Aqui, B6 ele é igual a mínimo de C1 até C3. E nós sabemos que o valor mínimo, o menor valor desse intervalo é 3 também. Então, nós temos que 3 menos 3 é igual a 0. Beleza, pessoal? Então, nós temos essa opção aqui na alternativa E de escola. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para o grupo do WhatsApp, caso vocês tenham interesse em participar desse grupo, comentar questões, buscar informações, compartilhar o seu conhecimento também, que vai ser muito bem-vindo, tá? E façam parte lá do grupo. Eu tenho certeza que a discussão vai ser muito boa para todos, tá? Nos vemos na próxima aula, pessoal. E qualquer dúvida, pergunte para a gente aí nos comentários ou então no Instagram, destacado ali na parte inferior esquerda. Até a próxima, pessoal!